E aí nessa última votação da enquete, o pessoal colocou vários temas também voltados a meio corporativo, que eu achei bem bacana, então também vou preparar uma live sobre isso. E colocaram aí essa questão da zona de conforto. Quem não assistiu a live anterior a gente falou sobre autoconhecimento, tá? Eu contei um pouquinho da minha história, de como foi essa trajetória de eu sair para fazer o autoconhecimento. E aí, na sequência, a gente foi falando muito sobre os outros temas, sobre os nossos lados que estão feridos, sobre a nossa questão de se amar, de se conhecer, enfim. E o tema de hoje não podia ser diferente, né? A gente vai estar aqui pra gente falar um pouquinho, dar um puxão de orelha, até o pessoal falar, esse tema é um tema que costuma puxar muito a orelha de muita gente. Sim, porque como o nome mesmo diz, zona de conforto é um lugar confortável. Quem quer sair da zona de conforto? Ninguém, né? Todo mundo quer ficar o quê? Na zona de conforto. Lá tá bom pra mim, tá sossegado, não preciso de muito esforço. Então, o que acontece? As pessoas acabam se acomodando, né? E por que a gente fala que a gente precisa sair da zona de conforto se aquilo ali pra mim tá bom, né? Se eu julgo que aquilo ali pra mim tá muito legal, tá confortável, eu não vou sair. Porque a zona de conforto, ela acaba fazendo com que a gente fique meio que parado, ela é uma armadilha, né? Ela acaba se transformando numa armadilha, a zona de conforto pra gente. Por quê? Porque ela acaba te deixando numa situação onde ali tudo pra você tá sendo aceitável, né? E você acaba deixando de lado exatamente, começa a procrastinar e ir para cima do que você realmente deseja, porque é o que a gente acabou de falar, a zona de conforto é um lugar muito bacana, um lugar confortável, e como falam os neurocientistas, quando os nossos cérebros encontram o hábito, né, que tudo que a gente vai se transformando no hábito, vamos por o hábito de trabalhar, todo dia ali no coisa tá confortável, não vou me mantendo aqui. O hábito às vezes de acordar mais cedo, se você tem essa daí, o hábito ele acostuma, então ele acostumando ele vai te acomodar toda vez que você... Por isso que as pessoas falam, é questão de hábito você acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Exatamente. Quando você costuma ficar nessa questão, o que acontece? O teu cérebro para ele tá muito confortável e toda vez que você fizer essa atitude, essa reação, esse hábito, ele vai se sentir megamente confortável. Então é aí que mora o perigo e é por isso que ele é se transformado numa armadilha. Isso acaba fazendo com que as outras coisas que você acha que é para você, mas você julga que não é capaz, você acaba deixando e abrindo mão, porque a zona de conforto é onde você tá ali, assim, eu não preciso gastar energia para nada, eu não preciso me esforçar, então assim, eu vou indo, porque meu cérebro ele dá uma resposta de aceite muito rápida, entende? Ele fala assim, olha, isso daqui é para você, então não vai haver contratempo, nem vai haver justificativa do seu cérebro para aquilo, vocês entendem? Então, quando a gente fala que a zona de conforto ela é uma armadilha, é porque ela não te deixa evoluir. Ela te faz estagnar. E ela te fazendo estagnar, automaticamente, muita coisa que você tem em mente, você vai deixando de lado. O que acontece quando você pensa, vamos supor, você está num trabalho de muitos anos e você pensa assim, poxa, mas eu queria montar meu negócio. Aí já vem milhões de justificativas. Por mais que você esteja expert em alguma área, né? Por mais que você já tenha know-how, já tenha bagagem, mas a zona de conforto, mas eu tô ali. Aí a gente já começa a cair no que os antigos falavam pra gente. Porque eles criam assim, que a zona de conforto é um lugar que assim, já diziam nossos avós, antes pingar do que faltar. Sabe aquele ditado? Então assim, pra que eu vou... É melhor o bom do que o ótimo? Pra que eu vou sair pro ótimo se eu tô no bom? Vai que lá no ótimo alguma coisa dê errado. Entendeu? Então quando isso acontece, a gente começa a perceber que a gente tá ficando... Tá muito aceite toda a situação.
eu tô, ou vamos supor, pra quem às vezes tá com problema de saúde, eu tô assim, mas eu vou levando, eu vou tomando um remedinho ali, até isso gera-se zona de conforto. Eu tô acima do peso, eu queria muito fazer uma dieta. Mas aí eu começo a impor coisas pra mim inalcançáveis, que meu cérebro ele faz isso, porque ele tá na zona de conforto. Então eu proponho pra mim assim, um exemplo. Eu vou emagrecer exatamente uns 10 quilos em um mês. É coisa que é inalcançável, a não ser que você comece a tomar remédio ou comece a fazer outras coisas, você acaba não emagrecendo. Aí o que acontece? Você começa a se sabotar. Por que você começa a se sabotar? Porque como não deu resultado aquilo que você fez, aquilo que você programou, você começa a procrastinar. Você vai deixando aquilo de lado. Você vai começando a colocar empecilhos para você. O teu cérebro vai dando como resposta o quê? Olha, você não conseguiu atingir, emagrecer em uns 10 quilos em um mês. Então desiste. Aí você vai e desiste. Quando chega uma outra coisa que faz com que a gente pense muito na zona de conforto, começo de ano, a gente pensa em 1000 coisas, a gente propõe 1000 coisas pra gente mudar. E o que realmente a gente faz? A gente começa a programar, não, até tal data eu vou estar assim, vou mudar meus planos, vou fazer isso, vou entrar numa academia, ou vou começar a guardar dinheiro, e aí, enfim. Aí você começa a colocar aquilo ali só na boca a boca, você mesmo falando, mas sem colocar foco naquilo, e aí você não realiza. Aí você tá em maio, igual a gente tá. Puxa, eu não guardei um mês de dinheiro. Puxa, eu não emagreci 1 quilo. Puxa, eu não fiz tal coisa. Você já tá se sabotando. Porque a zona de conforto, ela te faz estagnar. Então, ela te fazendo estagnar, automaticamente, nada daquilo que você propôs pra você, você vai alcançar. Porque pra ela, hoje, a sua situação é muito cômoda, sabe? Então, assim, tá cômodo, pra que eu vou sair disso? Né, gente? Então, assim, a gente começa a pensar, pra que eu vou sair se faz muito sentido pra mim estar aqui, só o salarinho que eu ganho, tá ótimo. E não. Eu tô com essa pessoa, mas tá bom, a gente vai empurrando com a barriga. Não. A gente não vai fazer coisas assim, a gente não vai fazer diferente. O nosso cérebro fala, não, peraí, esse caminho que você tá é excelente, continua. Por quê? Gente, a gente tem a síndrome do impostor. Depois, uma outra hora, a gente vai fazer uma live sobre isso também. Então você começa a se sabotar. Entendeu? Aí o que acontece? Tudo aquilo que você propôs de meta, de tudo que a gente falou agora de começo de ano, ou tudo aquilo que você achou que você poderia realizar, você começa a falhar e o seu cérebro começa a falar, opa, esse é o caminho. Por isso que você não tem que sair de onde você tá. Só que a gente tem que começar a trabalhar o nosso cérebro para fugir disso, né? A gente fala, aí a gente comenta às vezes, né, em alguns grupos que a gente tem, as pessoas falam assim, mas as pessoas gostam da situação que tá. É porque talvez a pessoa não tenha tido ali um estudo ou não foi a fundo de que realmente a gente precisa do quê? O primeiro passo é realmente a gente se conhecer. Porque o que veio até a calhar, a gente falou sobre autoconhecimento semana passada e hoje a gente está falando aqui um pouquinho dessa questão da zona de conforto. E o que a gente sabe? É justamente isso. Se eu não me conheço, se pra mim não faz sentido, se tá ótimo onde eu tô, se tá cômodo, como eu até usei na outra live, né? A vida da gente tá indo, a gente tá empurrando com a barriga. O relacionamento tá horrível. Mas eu vou empurrando porque eu não quero mudar de situação. Mudar causa medo. E são pouquíssimas pessoas que são corajosas. Então, mudar dá medo, né? Mudar dá medo, mas ficar parado é fatal. Então, gente, pense nisso. Mudar dá medo, ficar parado é fatal. É o que eu falei no outro vídeo. Então, quando a gente começa a pensar, as pessoas começam às vezes a fazer tratamento, a gente começa a falar, eles falam assim, não, Vivi, eu já sei, eu sou mesmo acomodado, né? Porque todo mundo que tá na zona de conforto fala isso, eu sou acomodado, mas que é tão difícil, eu queria tanto fazer um curso, o meu trabalho realmente é uma droga, não faz sentido pra mim, tal. Poxa, eu queria ser um empreendedor, eu queria poder investir. Mas aí a pessoa fala, então, mas como eu acabei de falar, eu sou acomodado. Gente,
E o primeiro passo que a gente fala é assim, é o autoconhecimento. O quanto pra você quer aquilo, o quanto aquilo faz sentido pra você. Porque o que a gente falou, que realmente é muito fácil, né? Eu até ouvi um vídeo uma vez agora do Karnal falando, é muito fácil para as pessoas quando elas falam assim, eu tô dando aula, por exemplo, para 5 alunos numa sala com ar condicionado, enfim, tá cômodo, né? Tudo bem. Agora, pessoas realmente de garra, que a zona de conforto não faz sentido para elas, são aquelas pessoas que estão lá, professores do estado, que estão lá dando aula numa escola que os alunos não têm, às vezes não estão às vezes interessados, ou pegou uma sala tumultuada, ou então para quem está no atendimento de pronto-socorro, porque quem está num atendimento ali, atendendo numa clínica com arzinho condicionado, aquilo faz muito sentido para ela. Agora, o cara que pra ele a zona de conforto não tá bom é aquele cara que vai pra cima, é aquela pessoa que vai pra cima e que ela muda. Então ela começa a entender, a se autoconhecer, a ir pra cima e se sentir chacoalhado, entendeu? É como se a gente fosse um relógio, né? E tivesse parado. E toda vez a gente tivesse que dar aqueles toquinhos pro relógio funcionar. Então, assim, o relógio só funciona quando ele tá acabando a bateria ou quando ele fica guardado se você dá os toquinhos. A gente é igual. A gente percebe que a gente tá ali muito tempo estagnado por causa disso. A gente sabe que a gente precisa do toquinho, né? Pessoal, vai aí colocando pra mim de onde vocês estão falando, porque eu vi que entrou bastante gente, tô muito feliz. Vi bastante gente conhecida, o Caio, a Letícia. Um beijo pra vocês. Vai colocando aí pra mim se tá fazendo sentido, se vocês também já tiveram na zona de conforto, se ainda estão, se precisou mexer aí os pauzinhos pra poder sair da zona de conforto. Coloca aí pra mim, vai postando, vai colocando, vai marcando assim, Vívia, realmente, eu também, né, precisei de um chacoalhão aí, eu fui o reloginho aí, que eu precisei das batidinhas aí pra me tocar, pra sair da zona de conforto. Vamos lá, vai colocando aí pra mim, pessoal. Coloquem aí. E o que é a zona de conforto, né? O que a gente fala assim, como que você, por que a gente fala, por que eu preciso sair da zona de conforto? Porque senão é o que a gente falou, né? Alguns tópicos que a gente foi citando. Primeiro, quando eu tô na zona de conforto, eu uso aquele termo que o pessoal até fala, às vezes, não, é que eu sou resiliente a essa situação, eu tô indo levar, eu aceito. Ótimo, é um tema muito legal. Mas quando a gente percebe que a gente realmente precisa sair dessa zona de conforto, por que isso pra mim faz sentido? Precisa me desafiar. Porque o ser humano, conforme ele vai tendendo a ficar em determinada rotina, que é o que a gente falou, né? Seja isso no casamento, seja no seu trabalho, seja com seus amigos, tudo que tem de ficar rotina, você vai abrindo um pouquinho mão, porque você vai ficando mais relaxado, vai ficando confortável, e aí você deixa de fazer o quê? Se você tá numa determinada relação, você deixa de galantear a pessoa, né? Como falavam o pessoal, galantear as pessoas. Você deixa de paquerar, você deixa aquilo se acomodar e esfriar. Se você tá numa empresa há muito tempo, o que você faz? Você só produz o que te pedem. Isso é péssimo, né? Pra vida profissional é péssimo. Porque o que a zona de conforto faz? Te inibe do crescimento. Então você não tem crescimento profissional, porque você só entrega o que te pedem, você não é uma pessoa de resultado, você não é uma pessoa inovadora, você dá o que a média dá. Então assim, se o meu quadro de funcionários precisar ser reduzido, você vai fazer diferença se eu te mandar embora? Não, né? Porque você é igual à média, você não tá me dando resultados diferentes, você não tá fazendo com que eu sinta necessidade de manter você ali.
entendeu? E aí o que as pessoas começam a ver? Isso no casamento, as pessoas começam também a se acomodar, às vezes acontece de um pro lado, outro pro outro. Na vida profissional, você acaba não sendo guardado, porque aí o que te acontece? A gente já é substituível, né, na vida profissional, mas você não trouxe nada de diferente. Nesse meu tempo de gestão de pessoas que eu trabalhei muito, uma das coisas que me chamava muito atenção, quando a gente perguntava para alguém assim, o que te trouxe até a empresa, tal, aí a pessoa falava, né, porque ela leu no site, uma empresa inovadora, papapá, papapá. E aí eu perguntava assim, e o que você tem de diferente para oferecer para mim? Vamos lá, a Vicky escreveu, sem a zona de conforto deixa você com medo do novo, achando que não vai conseguir. Exatamente, Vicky. O medo do novo é uma das coisas assim que a gente sabe muito bem que é o autoconhecimento, ele te traz e que a zona de conforto te tira, né? Então, e voltando lá ao que eu tava falando agora da pessoa, quando eu fazia essa pergunta, né? Você conheceu a empresa tal, como? E eu perguntava assim, e você? O que você tem de novo para trazer para minha empresa? E aí, é como teve olha, eu já tô dando dicas de seleção nas minhas lives, né? Porque a gestão de pessoas ainda permanece em algumas coisas, né? E a pessoa acabava falando assim, é que eu sou uma pessoa muito dedicada, muito comprometida. Esse tipo de coisa a gente não consegue mensurar, né? Mas aí eu te falo, é um diferencial? Será? Pra mim, sua empresa? Não sei, né? Acho que não. Então aí você, como uma pessoa que tá indo lá fazer entrevista, qual seria a minha dica para você? Exponha o que você tem de realmente diferente. Eu sou uma pessoa que sempre tô aí estudando, eu sou uma pessoa que sempre tô buscando estar aí atualizada no mercado, na minha área. Por exemplo, você é de uma área de engenharia, que é o que a gente trabalhava também bastante lá com o pessoal. Poxa, eu sou uma pessoa de engenharia, eu me atualizo sempre. Além de eu buscar o autoconhecimento, eu sou uma pessoa que tenho muita questão do autocontrole, tenho um network bacana, tá? Então são dicas assim que as pessoas às vezes na hora elas sabem muito bem como é, só que elas se travam. Porque a gente aconteceu o que nessas horas, quando a gente vai para uma entrevista? Eu saí da minha zona de conforto. Entendeu? Eu não tô na minha zona de conforto. E se eu não tô na minha zona de conforto, automaticamente eu vou começar a ficar nervoso. Automaticamente aquilo vai começar, como diz aqui a Vicky, o novo vai começar a me dar medo. E aí eu vou travar, cara, eu não vou conseguir. Né? Eu não vou me sair bem, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir evoluir. Boa noite, Priscila, sua linda, tudo bem? Ó, a live vai ficar gravada, viu, Pri? Pode deixar aí pra você depois ver. E aí eu vou continuar aqui, porque hoje o assunto é bem grandão e a gente vai que vai. Oi, Dani. Então, quando a gente entra nessa questão do crescimento pessoal, aí, opa, eu sei, eu preciso, né? Então, eu preciso sair da zona de conforto, porque se eu me estagnar ali, primeiro que também ninguém de fora vai começar a te procurar. Uma pessoa com centenas, bilhões de anos, sem ter atualizações, tendo uma gestão muito crítica, ou sendo uma pessoa que é muito, sabe, assim, fechada, o que acontece? Essas pessoas, elas não evoluem. Pessoas que não evoluem, quando elas estão se sentindo mega confortável lá na empresa que ela tá. Se um dia ela sai daquele ambiente e vai parar em outro, você pode ter certeza, ela não vai atender o mercado. Por que ela não vai atender o mercado? Essa pessoa que está estagnada. Porque, gente, ela não tem nada de novo pra mim. E o mundo lá fora muda assim, ó. Como uma flecha, vai tudo mudando. Né? É muito rápido isso. Então, quando eu falo de crescimento pessoal na zona de conforto, eu falo isso porque como eu trabalhei muitos anos em RH, eu já vi muita gente assim,
Pessoas assim que assim, bom, eu tô limitado aqui, eu cheguei aqui, eu tô nessa posição, eu tô super feliz. Opa, não é isso, gente. Porque a zona de conforto, ela te dá essa sensação de, opa, cheguei onde eu queria. Mas não é bem isso. Porque entendam assim, quando a gente está numa questão de crescimento, né, no desenvolvimento profissional, o que acontece quando eu tô vendo essa parte? O que acontece pra mim como pessoa? Eu não tô só estagnada ali, eu tô estagnada lá pra fora. Eu não sou só às vezes uma gestora ruim ali, um gestor ruim ali, eu não tô sabendo lidar com aquilo ali. Eu sou ruim lá fora, eu não tenho, sabe, relacionamento interpessoal. E quando eu tô falando de autoconhecimento, se eu sou uma pessoa que eu me fecho, oi Lu, tudo bem? Se eu me fecho, o que acontece? Eu não quero saber, não quero me autoconhecer, não. Gente, o mundo muda assim. Aí eu vou dar um exemplo assim, eu posso falar porque eu já sou mais velha, mas assim, as pessoas mais novas, muitas delas estão flexíveis. Porque a geração desses jovens, eu atendo muito e também trabalhei com muito deles, eles têm uma mente muito aberta. Eles não se limitam. E aí o que acontece? Quando você é uma pessoa mais velha e não quer saber de autoconhecimento, não quer se desenvolver, não quer... a zona de conforto te deixou ali, o jovem vem e realmente, muitas vezes a gente perde o lugar para eles ou muitas vezes eles acabam passando à frente. Aí o chefe vai olhar para aquele ali e vai falar assim, aquela pessoa que eu queria porque é uma pessoa que não estava tão ali parada. É uma pessoa que estava se desenvolvendo. Então, para a gente poder sair da zona de conforto, então a gente já explicou, a gente precisa pensar que a gente precisa do crescimento pessoal e profissional, a gente precisa do autoconhecimento e a gente precisa de outra coisa, motivação. O que te motiva? Você falar pra mim que no seu trabalho é só salário, por uma época vai ser mesmo. Passou 3, 4 meses, não vai ser, porque você vai começar a gastar a mesma coisa. E aí, isso não te motiva, tá? Por que hoje em dia existe essa questão de salário emocional? Não sei se vocês coloquem aí pra mim se alguém já ouviu falar. O salário emocional, né, Pri? É verdade. O salário emocional, pra que ele veio nas empresas? E por que eu, como terapeuta, falo assim, é excelente o salário emocional? Porque ele traz pra você o perfil de que a cultura daquela empresa... Vicky, eu vou te mandar depois um texto pra vocês. Depois eu vou ver se eu deixo um linkzinho lá na minha página pra vocês verem. O salário emocional tá voltado ao ambiente, tá voltado à cultura da empresa ser mais uma cultura aberta para você poder se desenvolver. Tá voltado à questão da saúde emocional. Tá voltado à questão de você falar e ouvir. Então, assim, por que muita gente procura o home office às vezes hoje em dia? Aí pessoas falam assim pra mim, isso tá muito voltado à questão da zona de conforto. Sim, mas porque muita gente também não recebe da empresa, às vezes, esse suporte. Então a pessoa acabou ficando o quê? Acomodado ali. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta muito, vá atrás. Se você, por exemplo, gosta dessa questão de se desenvolver, de autoconhecimento, então saia, vai expandir. Porque o que eu falo? Tudo aquilo que a gente pensa na vida, que a gente não corre atrás, ela tem... O que não expande, encolhe. Entenderam? O que a gente não expande da mente, o que a gente não começa igual a Vicky, hoje a gente... mais uma nova, né, Vicky, hoje. Salário emocional, uau, que bacana, tal. Por quê? Tudo na vida da gente é uma questão da gente ouvir e falar das outras pessoas. Eu sempre falo aqui em casa, eu falei em outra live, olha, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Isso é expandir. Porque se você não expande, você encolhe. E se você encolhe, a zona de conforto é o seu lugar. E para você sair dela é muito difícil, porque como disse a Vicky mesmo, na hora que a gente falou, ela dá medo.
E tudo aquilo que dá medo, você não quer sair. Tudo aquilo que você começa a entender, que vai gastar o seu esforço, vai mexer com o seu lado emocional, que você vai precisar agir de outra forma, ou te dá uma preguiça, né? Que é o que eu falo para as pessoas, você me dá uma preguiça, né? Que é isso que você tá pensando. Aí as pessoas até me falam, é verdade, dá uma preguiça então. Ou te dá uma preguiça, ou te dá um medo. Então, essas duas questões de ter o medo de evoluir e ter uma preguiça para evoluir faz muito mal, né? Porque a gente precisa da zona de conforto só pra gente saber que tem que sair dela, né? A zona de conforto é o lugar que a gente sabe, assim, ó, quando você percebe que você tá na zona de conforto, qualquer área da sua vida, quando você está achando assim, olha, eu tô aqui, daqui pra frente, acho que eu não tenho muito o que aprender. Comigo foi assim, onde eu trabalhava no mundo corporativo. Eu falei pra vocês na outra live, eu trabalhei muitos anos numa empresa. Chegou num determinado momento em que eu falei, aqui eu não tenho mais onde contribuir. E também não tenho nada em troca pra receber. Então, puxa, eu fui aquele peixinho que eu coloquei lá no Stories. Eu saí daquele aquário. O aquário tava pequeno, cara. Então eu quero sair daquilo ali e quero ir para um lugar onde eu possa expandir. Você só expande a sua mente quando você cria coragem. É fácil? Nem um pouco. Porque precisa a gente acreditar na gente. E a gente não acredita, né? A gente, muitas vezes a gente fica naquela, ah não, tá bom aqui. Sabe o ditado, melhor não mexer com quem tá quieto? Esse é a melô da zona de conforto. Melhor não mexer com quem tá quieto. Ou seja, pra que eu vou sair, igual eu falei lá no começo da live? Ai, pra que eu tô no bom, pra que eu vou sair pro ótimo? Ai, vai que o ótimo tem alguma coisa lá que eu não queira. Então você não vai prosperar. Que é outra coisa que às vezes as pessoas falam pra mim. Por que será que... por que será que não dá certo pra mim tal coisa? Eu vejo fulano que tá ali no seu... quanto tempo? Já trocou de carro? Ou então... Olha, já viajou... Ou eu vejo algumas pessoas falando assim... Nossa, eu trabalho que nem um burro de carga... Isso principalmente os jovens, tá? Que eu atendo alguns e falam... E ó, Vivian, a maioria viajando, eu trabalho pra caramba. Por que será? Tudo bem que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vida na internet, nos bastidores é uma coisa, no palco é outra, né? Que a gente sempre fala. Mas assim, porque geralmente as pessoas vão lá e arriscam. E a nossa diferença para as pessoas que arriscam, gente, é justamente isso. Tá? É porque a gente não tem coragem, a gente coloca o medo na frente, a gente não vai querer ir, a gente fala, não, porque é uma sensação boa ficar na zona de conforto. Sabe o que eu falei? A Lu, uau, o que eu falei na outra live, né? Que foi uma coisa que eu ouvi na minha segunda ou terceira sessão de terapia. Lu, eu não sei se você tava na última, eu vou te falar. Quando eu fui na terapia, que eu falei que eu me coloquei de vítima 59 mil vezes e falei que o problema era de fulano, ciclano, de todo mundo, menos meu, e que não tava dando certas coisas pra mim justamente por causa disso, nananana. E o que ela me falou? Não, pra você tá ótima a sua vida. Aí eu falei, não tá, que não sei o que. Ela falou, então, você tá um ofurô de cocô, por que você tá nela? Se a sua vida tá ruim, tá uma merda, por que você tá ali? Aí ela falou, eu sei por que você tá ali. Porque tá quentinho, tá cômodo, tá estagnado, tá na zona de conforto. Você vai sair pra quê? Sim, eu vi e não saiu isso da minha cabeça, Lu. Isso pra mim ficou guardado, gente. Isso foi, vocês lembram, né, que eu falei lá, um determinado tempo da minha vida, mas até hoje. E quando eu atendo minhas interagentes, eu percebo também que elas estão falando muito aquilo, mas eu não sei, porque aí eu quero mesmo montar alguma coisa pra mim, mas eu não consigo. Lu, falei só isso no meu trabalho hoje. Então, Lu, é exatamente. Porque o que a gente faz? A gente se coloca de vítima, né? E eu falo pra elas, gente, é muito fácil a gente se colocar de vítima. Eu falo isso pra vocês que eu também já fiz isso, né?
Às vezes eu me coloco. Mentira, não, coloco sim. Não vou falar pra vocês que não, porque quem não faz isso, né? Às vezes me dá louca lá, porque terapeuta também surta, também fica assim, viu? Como diz uma amiga minha terapeuta, o povo acha que a gente não surta, Vivian, não, a gente surta, por isso que a gente passa com outras terapeutas. E o que que acontece? A gente se faz mesmo, ou a gente acha que aquela situação ali pra gente tá ótimo. Sim, eu quero fazer o curso de maquiagem, coisa que eu devia ter feito há muito tempo, mas a bonita se sabota. Exatamente, Vicky. Gente, a autossabotagem é unânime. Quando a gente vai falar com alguém na questão de terapia de casal, de criança. Gente, criança é muito legal. Você percebe que tem devagarzinho nela um sabotador? Só que a criança não vai entender, né? Quando você fala, eu atendi umas crianças de 7 anos, 8 anos. Não dá pra você explicar que aquilo que ela tá fazendo é um sabotador, né? Mas tem, e criança é muito legal, porque ela põe desculpa nos amigos. A gente não é muito diferente, né? A gente sempre põe desculpa ou é no dinheiro, né? Quem nunca fez isso, aponte e joga a primeira pedra. Quem nunca colocou a desculpa, né, Vicky? Ah, então, eu só não fiz o curso ainda porque eu não tenho dinheiro. Aí alguém fala assim, vamos supor, um marido, ou então os pais, não, vai lá então, eu te empresto. Ah, mas também tem o tempo, né? O tempo pra mim é muito ruim, porque eu não vou ter horário, né? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, né? A Vicky, sim, é porque todo mundo faz, né? Ou eu não tenho tempo. Exatamente, Lu, é o que eu falei. A gente coloca isso, né? A gente vai jogando. Essa é recorde mesmo. Porque o que a gente fala? A gente faz assim, ó. Ah, eu quero fazer um curso tal, tal, tal. Aí a primeira coisa que a gente fala, ou eu quero viajar. Ah, queria ter dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Aí alguém fala, tá, eu te empresto, principalmente se for fazer alguma coisa mais assim, né? Um curso, alguma coisa. Automaticamente a gente já faz isso. A pessoa fala, aí você fala, não, então, mas eu tenho que ver, porque é à noite, eu não sei se eu vou ter tempo. Pra mim é tão corrido. Então todo mundo tem isso. Então essa zona de conforto, o sabotador, a síndrome do impostor, é muito voltado. Eu vou fazer uma live pra gente falar sobre a síndrome do impostor. Não esquece, depois vocês me marcam lá nos comentários pra mim. Não esquece de falar. A síndrome do impostor é muito bacana. É bem legal porque a gente se identifica igual à zona de conforto. A gente vai perceber que, como a gente faz isso várias vezes. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, né? Nossa, fulana acredita muito no trabalho dela. Eu tenho uma conhecida, aí a gente vai fazer, Lu, essa da síndrome do impostor é muito legal. Que ela é muito boa, ela é uma leste feroz. Eu amo o trabalho dela, né? Eu adoro, ela trabalha muito bem. A minha leste. E aí, o que acontece? Eu tenho uma interagente, que é uma pessoa que eu atendo, que ela também faz muito bem, porque ela também já fez os meus cílios e tal, ela é muito boa nisso. Só que ela é craque em se sabotar. Tanto que nas outras lives ela mesmo fala, porque ela tá na zona de conforto. Ela saiu do ambiente dela e foi trabalhar novamente onde ela trabalhou anos atrás e ela já começou a entrar em pânico. Então, o que a gente percebe dessas pessoas? Tirar aquilo ali da zona de conforto ou colocar a pessoa para ir para um desafio é muito difícil. É extremamente difícil. Então, a gente tem que trabalhar isso mentalmente. O que eu costumo fazer, né? O que a gente trabalhou das últimas sessões dela foi muito engraçado. Eu falei pra ela assim, olha, você tem... Aí eu mandei ela sair fora da história, como eu já expliquei pra vocês, algumas técnicas que a gente faz de neurolinguística com ela, tal. Dei umas âncoras pra ela fazer e nesse dia ela foi tão ficcionada no que ela ia fazer que ela chegou, tava fazendo mal pra ela passou mal, foi parar na enfermaria. E aí ela me mandou uma mensagem falando assim, pedir as contas. Oxe, né? Mas ela tava convicta que ela não ia pedir. E ela tava muito confortável em questão de não sair dali. Mas ela queria, mas ela... Sabe aquela questão da zona de conforto, exatamente isso? E aí ela falou assim, só que agora eu vou precisar trabalhar muito, porque meu marido me xingou horrores porque eu saí.
né? Ai, faz, né? Eu preciso, agora eu vou precisar. Só que isso fez com que ela movimentasse agora uma agenda cheia de cliente. Ela faz o atendimento, que é igual eu falei pra vocês, tal, e ela super tá atendendo agora. Mas o que que precisou? Sair daquela zona. Porque quando a gente tá naquele lugarzinho quente, ou quando a gente tá num lugar onde a gente... Porque o nosso corpo não gosta de gastar energia pra nada. O cérebro também não é diferente. Então, se ele não gosta de gastar energia, eu quero fazer repetidamente tudo o mesmo dia igual. Se eu for uma pessoa que, vamos supor, estou desempregada e acordo todo dia 10 horas, ao invés de eu sair para procurar emprego, vamos supor, meu corpo vai acostumar. Se eu sair também todo dia para procurar emprego, mas eu sair falando todo dia que eu não vou arrumar, aquilo também vai acontecer, porque eu não vou arrumar. Porque além de tudo, meu inconsciente trabalha muito forte, tá? Vamos ler aqui a Pri. Verdade, Vi, quero tirar minha carta de motorista, meu marido falou... Vou pagar. Eu falei, não tenho tempo agora. Porque tenho medo. A gente ainda me falou, olha, essa daí da carta de motorista é top também. Verdade, Pri. Isso que você falou, muita gente faz. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Antigamente eu tinha muito medo de dirigir na Dutra. Quem me conhece sabe. Pra eu quebrar esse tabu, pra eu tirar essa crença limitante, não foi fácil. E como era confortável pra mim falar assim pro meu marido, vai lá, dirige pra mim, pega você, sabe assim? Aquilo não me tirou da zona de conforto. Aí eu arrumei a desculpa de que, eu queria um carro automático. Aí eu fui lá e comprei um carro automático. Ai, não tinha mais desculpa, né, gente? Aí eu falei assim, é verdade. Só que não, o carro automático eu gosto sim de dirigir. Agora o outro na Dutra, se eu falar pra você que eu ainda vou assim tranquilésima, quebrei todos, mentira, não dá. Eu ainda tenho, mas eu vou. Principalmente, vamos supor, você falar, não, então vem me buscar, eu vou. Agora com o carro automático pra mim fica muito mais simples. A Priscila, eu sei, Vivi, é exatamente isso, Pri. É essas coisas assim que fazem com que a gente perceba assim, a gente é o reloginho, igual eu falei no começo lá. Aquele reloginho que tá na caixinha lá jogado sem mexer, quando a gente põe ele e ele não tá funcionando, a gente bate pra ele poder funcionar um pouquinho. Gente, ser humano é igual. Lembra que eu falei que a gente é uma máquina, de exemplo do carro, hoje eu tô dando do reloginho, tô ficando craque nisso, ó. A gente é o reloginho, né, Pri? Eu tô ficando craque nesses exemplos nossos, assim. Porque, realmente, a gente vai lá, ó, dá os 2 toquinhos, o reloginho funcionou um pouquinho, opa, é a gente é assim. Deu uma cutucada, alguém falou alguma coisa, opa, você precisa melhorar aqui, vai fazer tal coisa, não sei o que. Você vai, é verdade. Aí você começa a enxergar o quanto a zona de conforto tava te fazendo mal, tá? Porque a zona de conforto é o pior lugar que você pode estar. É o pior lugar. Então, e como a questão de eliminar medos? Como a gente faz isso? Eu não sei, eu preciso superar, eu preciso... Gente, é indo lá e dando as caras tapas. Viu, Pri? Vai lá, dê a caras tapas. Viu, Vicky? Vai lá, faça seu curso. Viu, Lu? Vai lá, vá pra cima. A gente tem que ir pra cima, a gente tem que começar a fazer o negócio fluir. Porque a gente só sai da nossa caixinha e expande, que é o que eu falei no começo. Tudo que não expande, encolhe, tá? Oi, Ingrid! Sua lindeza maravilhosa. Um beijo grande, sua linda. Aí, o que que acontece? Não expande, encolhe, tá? Como que eu vou eliminar medo, Vivian? Puxa, não tem como, assim, Gente, a gente tem que superar e acreditar. Vivian, mas não é tão fácil superar e acreditar. Se tivesse escrito, lembra que eu falei na última live? Autoconhecimento não tá no livro, superar tá menos ainda. Você precisa ter essa força. E como que essa força surge? Quando você percebe que você, ser humano, precisa se amar melhor. E que você precisa de coisas maiores e melhores, você merece o que é próspero. Entendeu? Não digo próspero só de dinheiro. É difícil ser humano quando tem tudo, não tem por causa do medo, mas não enfrenta para ver
ver se vai dar certo. Isso é verdade. Exatamente. Sofremos mais com expectativas do que com a realidade. Super, Lu. É exatamente o que vocês falaram aí, meninas. A Pri, você... Porque a gente sabe que pra superar... Lembra? Sabe aqueles posts que a gente vê ainda o pessoal falando? Expectativa, realidade? Gente, mas o feito é melhor que o perfeito. Sabe assim? Você precisa ir fazer. Entendeu, Pri? Sair fazer. Viu, Lu? Vai e faz. Por quê? Porque o feito é melhor que o perfeito. Porque quando a gente coloca na cabeça da gente, eu não vou fazer, isso não é pra mim. Exatamente, Ingrid, o caminho se faz ao caminhar, exatamente. Como que você vai? Aí a gente pensa assim, né? Uau, quanta gente bacana, deixando um legado, uma história legal. Ou assim, coloca lá na história dela tal coisa. Eu vejo, puta, meus olhos brilham quando eu vejo aquela pessoa de atitude. E aí a gente fala assim, nossa, que massa, mas essa pessoa é tão assim, né, pra frente. Gente, a gente não faz ideia do que ela precisou caminhar, de como foi difícil pra ela. Porque assim, ó, mas tudo isso que eu tô falando pra vocês, não adianta a gente falar assim, vai lá na terapia que eu vou conseguir ajudar vocês. Eu ajudo muito, mas eu sempre falo pra minhas interagentes, 50% é você, os outros 50% sou eu. Eu sozinha, Vivian, quando eu tô lá com você, eu vou te dar várias técnicas. Vou te dar vários inputs do que pra mim não tá fazendo sentido, só que é pra mim. Algumas coisas que eu vou te mostrar é pra você enxergar fora da caixinha. Só que tem gente que não vai enxergar mesmo. E tem gente também que vai falar assim, olha, eu fui, pra mim não adiantou. Por que que não adiantou? Não adiantou porque, olha, ela pediu pra eu fazer tal coisa e assim, não faz muito sentido pra mim. Então, meus amores, quando não faz sentido, não adianta. Tudo na nossa vida parte do interior que a gente acredite, tenha fé, né? Tem aquela força espiritual do que você não tá vendo. Você precisa acreditar que você é capaz. Você precisa entender que quando você chegou naquele momento da sua vida onde determinado assunto não faz mais sentido, sejam como eu falei no começo da live, na sua relação, tá empurrando sua relação com a barriga, seu casamento tá teu parceiro tá te dando 1000 dicas de que o casamento também não tá legal, ou você vice-versa, dando 1000 dicas que o casamento não tá legal e você tá falando. E enfim, o que acontece? Ou o lado profissional, o que acontece? Você precisa sair daquela zona de conforto e reagir. Agora sim, adianta a gente falar que, porque o que a gente falou no começo da live? Até estudos, né, neurocientistas mostram, o nosso cérebro gosta de tudo que é hábito. Eu gosto disso daqui porque eu gosto de determinada comida, determinado prato, porque eu não preciso de nada diferente. Tudo que o nosso corpo, o nosso cérebro exige de esforço, o que acontece? Eu não quero fazer. Porque quando eu costumo fazer determinada coisa, aquilo gera pra mim uma sensação maravilhosa de que eu não precisei gastar energia. Ótimo, fez muito sentido, fez muito sucesso, bora pro dia seguinte. Não. Então, quando você começou a perceber que assim, não tô aprendendo nada. Só que lembra que eu falei na outra live? Não pergunte por que eu não tô aprendendo nada. Tira o porquê. Eu não tô aprendendo nada. Tô aprendendo que eu tô estagnada. Tô aprendendo que eu preciso tomar um chacoalhão. Porque quando você usa a palavra porquê, o seu cérebro automaticamente coloca milhões de justificativas. Eu não tô aprendendo porque... Igual a gente falou no começo aí. Porque eu não tenho tempo, porque eu não sei fazer, porque não dá pra mim, porque... né? Então o cérebro começa a colocar justificativa. Então esquece o porquê. A pergunta já com a afirmação. Não tô aprendendo nada por quê? Isso aqui não tá fazendo mais sentido pra mim por quê? Tô lá 100 anos no mesmo trabalho. Oxe, um belo dia eu entendi que aquilo ali não fez mais sentido pra mim. Oxe, que é isso? Como diz o pessoal lá. Por que não tá fazendo mais sentido pra mim? Porque não me fez evoluir. Tudo que não expande, encolhe. Não esquece. Tá pra gente ficar gravado com isso daí. Tudo que não expande, encolhe. Tudo que não expande, encolhe. Por quê? Porque isso faz com que a gente saia da zona de conforto.
tá bom? Vou dar umas dicasinhas rápidas que eu anotei hoje aqui no meu caderno, que eu achei muito bacana, que dá pra gente usar no nosso dia a dia. Se a gente falou que a gente não traça objetivo algumas vezes e por isso a gente não sabe onde quer ir, então tá muito cômodo onde a gente tá hoje, então primeira dica, vamos traçar objetivo. Começa a traçar objetivo para realmente onde você quer, o que você quer fazer. Sua meta é emagrecer? Não coloca uma meta explosiva. Ai, quero emagrecer 10 quilos em um mês, como eu falei no começo da live. Eu quero emagrecer 2 quilos em um mês. Porque quando você chegar num mês, você vai virar lá depois, no mês de... Vai, comecei em janeiro. Vou chegar em fevereiro e falar, agora minha meta é manter os 2 quilos. Entendeu? Porque se você coloca metas inatingíveis, já é uma coisa que a sua zona de conforto vai falar pra você, não, bonita, fica aí, lá tá muito melhor. Ah, pra que emagrecer tudo isso? Tananã? Entendeu? Objetivos. Quer mudar de emprego? Objetivos. Foco. Se é foco, vamos supor, eu quero mudar de emprego. Eu tenho um foco, mas o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar pra mim? Eu quero ir pra outra empresa? Eu tenho foco. Uma vez eu falei com uma pessoa da empresa que eu trabalhava, ela falou uma coisa pra mim, numa semana, na outra ela já tava fazendo. Ela falou assim, ah, pra mim não dá mais pra trabalhar aqui. Depois que eu voltei da pandemia, eu queria trabalhar home. Eu queria trabalhar home office, onde eu tava trabalhando, eu tinha voltado a trabalhar presencial. Ela tinha foco, ela procurou empresas onde era home e ela voltou pra lá. Ela não foi ficar naquilo que ela percebeu que era a zona de conforto dela. Deu start. Sinceridade nas mudanças. O que é sinceridade nas mudanças, Vivian? Ser sincero nas coisas, tá? Se naquilo que você tá se propondo a mudar, não, eu acho, tal. Desafiar-se. Nossa, eu preciso ir embora logo daqui, que já o Insta me derruba, gente. Eu tô falando, eu tô vendo. Desafiar-se. O melhor lugar para você se desafiar, sabe onde é? Análise do autoconhecimento. E por que é? Porque quando a gente para e se coloca ali e sai da posição de vítima, né, meninas? Que é o que eu já te falei. Sai da posição de vítima e se coloca ali, você entende que você precisa se desafiar. Opa, isso daqui pra mim, eu já consegui até aqui, então eu consigo ir mais além. Acredite no seu potencial, tá? E por último, como eu ia falar pra vocês, eu até corri aqui agora, que já tá acabando, mas assim, quero já dizer pra vocês que eu adorei. Mas por último, antes eu quero dar uma última dica. Se você não acreditar em você e não mudar, lembra que eu falei? Mudar é difícil, não mudar é fatal. A zona de conforto é um lugar muito gostoso, o nome já diz, é confortável. Porém, não é lá que você vai atingir o sucesso. Para atingir o sucesso, você precisa primeiro... Olha, Lu, arrasou. Obrigada, Lu. Não é lá que a gente vai atingir o sucesso, porque o sucesso precisa do quê? Expansão de consciência. Onde eu consigo? Quando eu procuro me autodesenvolver. E auto se desenvolver é fácil? Eu falei na última, é uma jornada, uma caminhada, uma trilha, tanto faz. O nome que vocês escolherem, não é fácil, tá bom? Não é fácil, é difícil. Porém, é muito válido. Não tem coisa mais gostosa do que você dar um passo pra frente, olhar e falar assim, caramba, aprendi muito, hein, sobre isso daqui. Fez muito sentido pra mim. Eu posso falar de experiência própria, posso falar por interagentes e posso falar pelo meio que eu já trabalhei. Então é assim, acredite, lembre-se, 50% das coisas que você faz só trabalham o seu autoconhecimento, mas o 100% do responsável por mudar é você. Então, se você quer mudança, o 100% da mudança vai pra cima, tá bom? E eu vou acabando, gente, porque daqui a pouco me derrubam, eu paro a live no meio falando, nem dou tchau pra vocês. Um grande beijo.